Olá, boa tarde. Através desse vídeo estaremos apresentando o trabalho do projeto de segurança em redes da empresa LCA, da disciplina Segurança em Redes de Computadores, para o professor Paulo Sampaio. A equipe é formada por Anderson Castro, Cristiano Nascimento, Daniel Dias e Lúcio Henrique. Esse projeto ele visa analisar as estruturas físicas e lógicas na área de TI da empresa LCA Móveis e Eletros. Visa apontar as vulnerabilidades e melhorias a serem tomadas. Essa empresa, a LCA Móveis e Eletros, vem crescendo no mercado e foi contratada uma consultoria para ser apresentado falhas e quais seriam as melhores práticas e melhorias, tentando mostrar o melhor serviço possível dentro do mercado. Primeiramente nós vamos apresentar o cenário atual da empresa. Após isso preencheremos um questionário, onde cada pergunta obterá um valor, e a soma destes valores, com a soma desses valores poderemos analisar o risco de um suposto ataque à empresa, as vulnerabilidades que hoje existem e a probabilidade da indisponibilidade do serviço para a empresa, trazendo assim prejuízo para a mesma. Vamos conhecer um pouco mais sobre a empresa LCA Móveis e Eletros. É uma empresa que está no foco do ramo de móveis e elétricos, possui 4 lojas hoje, uma matriz e 4 filiais. A empresa encontra-se em fase de crescimento. O setor de publicidade vem investindo em mídias para o seu maior reconhecimento no mercado e seu lucro está hoje entre as 5 maiores empresas do estado da Bahia. A matriz da empresa hoje está com sede em Lauro de Freitas, ocupa uma área de 8.000 metros quadrados, onde está localizado os setores administrativo, financeiro, diretoria, TI e um centro de distribuição dos produtos. Dessas 3 filiais que elas têm, 2 ficam no interior da Bahia e a outra fica alocada na capital, em Salvador. Na matriz atualmente nós temos um servidor com Windows NT, onde ficam as aplicações, os sistemas que são utilizados pelos vendedores, sistemas que são utilizados pelo setor administrativo, financeiro, e o banco de dados, que fornecem informações e dados, que o banco de dados está integrado com essas aplicações. Então todas essas informações encontram-se hoje na matriz. Temos também o estoque de produtos e a parte financeira. Esse servidor trabalha hoje com discos espelhados e fonte redundante. Em relação a link, a matriz ela tem a DSL de 40 megas e na filial, a filial do interior possui um serviço de 10 megas em cada filial e em Salvador possui 20 megas para fazer a comunicação, interligar todas as lojas. As conexões são gerenciadas por um firewall utilizando VPN e a rotina de backup, o backup dos dados ocorre semanalmente. Nas filiais, o papel do servidor atualmente é realizado por desktops montados e a aplicação e os dados são buscados no servidor da matriz e são disponibilizados para os vendedores nas filiais. Os desktops montados que tem hoje nas filiais, que se comunicam com a matriz, eles estão diretamente ligados em réguas de alimentação do rack, e essa régua de alimentação está diretamente ligada na tomada elétrica. Os computadores hoje da empresa, os desktops para os usuários finais, utilizam como sistema operacional Windows XP SP3 e toda a máquina possui um antivírus free instalado, não possui assim um antivírus corporativo. Os switches das filiais operam tecnologia Fast Ethernet, chegando a no máximo 100 megabits. Na matriz, os setores administrativos, financeiros e diretoria têm acesso livre à internet. Já os fornecedores, que por sua vez vão à matriz, eles têm acesso ao Wi-Fi e compartilham do mesmo link hoje que é utilizado pelos colaboradores da empresa, do link ADSL. Os desktops dos vendedores usam o browser
unicamente para acesso ao portal da empresa, ou seja, uma intranet. Através desse questionário que foi aplicado aí na empresa, nós podemos observar qual o potencial de ataque e verificar as vulnerabilidades que existem na empresa. Ou seja, com esse questionário nós vemos como está ocorrendo a mediação da parte na área tecnológica, na área de TI da empresa, com o mundo externo. Qual é a comunicação que ocorre e quais são os riscos que podem ocorrer para um possível ataque para com a mesma, tornando os seus serviços indisponíveis, ou seja, afetando o setor administrativo, a realização de relatórios, o financeiro, o faturamento, e os vendedores, que são a equipe principal ali, a frente, a parte frontal ali da empresa, que estão no dia a dia, eles ficarem sem os aplicativos, sem as aplicações, e consequentemente não ocorrerem as vendas. Então, algum ataque que possa ocorrer a essa empresa pode trazer danos, podendo ser de nível baixo até um dano que possa trazer perda de faturamento a mesma. Foi aplicado este questionário, onde vai da escala 1 à escala 5, onde a escala 1 é a escala mais baixa e a escala 5 é a pontuação mais alta, ou seja, o índice de que essa empresa tem comunicação com o meio exterior. Temos as perguntas aí, o acesso físico ao público interior do edifício, ou seja, como o público consegue, é fácil o acesso, chegar até a matriz e as filiais, adentrar, por ser uma loja que vende, então tem acesso ao público, por isso tem 4 pontos aí. Acesso aos recursos da organização por estranhos. Temos aí a rede wireless, que é compartilhada, e com isso então qualquer fornecedor que chegue vai conseguir acessar o mesmo meio, utilizar seus recursos, sejam eles notebooks, sejam eles tablets ou celulares, e adentrar assim na rede da empresa. Suporte de serviços de comunicação para o público, nível 1. Mais alguém além da equipe de gerência tem acesso a privilégios de administração, também nível 1, não tem muito perigo. Partilha de contas entre utilizadores e contas genéricas, nível 3. Na verdade, a empresa, cada funcionário, ele não existe hoje, não tem seu login próprio. É utilizado um login local dentro da empresa. Cada estação tem um login local. E assim os vendedores utilizam aquela determinada máquina ali, e a senha é padrão. A senha é padrão para que os vendedores tenham acesso em qualquer máquina, possam fazer venda de em qualquer ambiente que eles estiverem dentro da empresa. A atividade da organização pode ser considerada controversa, nível 1. A atividade da organização está relacionada com a área financeira? Sim, está relacionada com o público, com a parte de vendas. Então tem muito essa parte de faturamento aí, então nível crítico. Faturamento para a empresa é sobrevivência nesse caso aí. Você é uma empresa que vende de vendas, então ela está super ligada à área financeira. Existem servidores expostos à internet? Nível 4, temos um firewall aí, porém ele pode estar defasado, a atualização do mesmo. Então com isso, nível 4 aí, alguns outros serviços estão expostamente ligados à internet. São usados redes públicas para dados sensíveis? Sim, temos a internet que é aberta, como a gente já falou, recursos, qualquer um pode chegar e acessar com internet, qualquer outro equipamento. E temos links ADSLs que fazem comunicação entre as filiais. Então existem sim redes públicas e trafegam aí, porque as filiais eles vêm buscar os dados na matriz, então são trafegados dados sensíveis no servidor. A atividade da organização é altamente especializada? Não altamente especializada, mas dentro do ramo dela, como foi informado para a gente da equipe de consultoria, ela hoje está entre as 5 do estado da Bahia, então ela está começando a estar visada, então por isso ela não é especializada, mas no âmbito do comércio ela já está com um pouco de destaque. Teve um crescimento muito rápido, sim. A empresa
teve um crescimento muito rápido, por isso investiu na área de publicidade e marketing aí, para estar agregando e melhorando cada vez mais aí os serviços que são prestados, agilidade para com o cliente. Então teve um crescimento muito rápido, um bom mercado, e com isso ela precisa se adequar e melhorar, evitando ser alvo de ataques. A organização tem sido muita visibilidade na mídia, sim, tem muita visibilidade atualmente através das propagandas e marketing que estão sendo feitos através de mídias, seja elas estáticas ou mídias dinâmicas, através de panfletos ou publicações na internet. Os usuários são especialistas em informática? Não são. Basicamente tem equipe de TI, mas a maior parte da equipe são de vendedores e níveis administrativos, então não oferece muito risco. Então, através desse questionário que foi implementado aí com a empresa, nós podemos perceber que ela fez 39 pontos. Ela hoje considera assim um possível ataque nela ocorre na escala média. Muito pelo crescimento que ela teve, essa parte de marketing que está sendo muito focada pela gestão aí, publicidade, tentando levar a marca da empresa em outras localidades. Então, e também trabalhar na área bastante de faturamento financeiro. Então, com isso, a empresa teve esse crescimento e deve se prevenir, evitando possíveis tipos de ataques e disponibilidade do serviço. A descrição agora detalhada do cenário. Vamos falar um pouco sobre a área administrativa, sobre o cenário lógico, sobre o cenário físico, e vamos adentrar um pouco mais no cenário da empresa. Vamos detalhar o máximo possível. A empresa hoje ela possui 50 usuários cadastrados, 50 funcionários. Dentro deles está a parte administrativa, que engloba também a parte financeira. Temos os vendedores, que é a linha de frente aí da empresa, e temos a diretoria. Então, juntando esses três setores aí, nós temos 50 colaboradores hoje, que estão ligados diretamente com a área de TI. Temos 100 pontos lógicos, sejam eles de telefonia ou sejam eles de dados. O acesso à internet, como a gente havia informado, na matriz eles possuem um link de 40 megas ADSL, e nas filiais do interior ele possui 10 megas, também ADSL. Em Salvador eles possuem um link de 20 megas. Todos esses links são ADSL. Os servidores hoje utilizam Windows NT, e todos os colaboradores que possuem desktops utilizam XPSP3. Tem também as câmeras de vigilância, estão espalhadas no estoque, na parte do faturamento e dentro das lojas. Então temos câmeras de vigilância em diversos locais. Nosso próximo slide fala sobre os bens a proteger a empresa, sobre o patrimônio hoje físico da mesma, enquanto está avaliado. Os computadores, os 50 computadores que são utilizados hoje pelos três setores que foram informados anteriormente, o administrativo, o financeiro e a diretoria, juntando esses 50 computadores hoje, eles estão avaliados em R$60 mil. Eles não têm o mesmo preço que foram comprados devido à sua depreciação. Os servidores, os três, estão em torno de R$18 mil, sendo que um da matriz é um servidor mesmo, e os outros dois são servidores montados. As impressoras, nós temos 20 impressoras hoje, no valor de R$16 mil. Essas impressoras aí estão relacionadas a impressoras de caixas e impressoras que ficam também ligadas aos desktops para os vendedores. Eles imprimem uma pré-nota que integram essa nota ao cliente. Então, juntando as impressoras de caixa e impressoras que estão ligadas aos desktops do colaborador, do vendedor, estão 20 impressoras que estão avaliadas em R$16 mil. E equipamentos de comunicação, o access points para redes Wi-Fi e as câmeras de vigilância que possui hoje
estão avaliados em R$ 8.000. Juntando esses bens na área de hardware, dos meios, ela está no valor total hoje de R$ 102.000. O valor total hoje na parte de hardware da empresa. Em termos de software, nós temos sistemas operacionais hoje. Todos os sistemas operacionais da empresa hoje trabalham com o Windows XP SP3, que avaliado hoje nas 50 estações dá em torno de R$ 25.000. E os sistemas operacionais para os servidores, que dá em torno aí de R$ 15.000. São licenças CAUS, ou seja, você tem que pagar uma licença para cada estação que é adentrada em seu domínio. Então, se você tem 50 desktop, você precisa ter 50 licença CAUS. Essas licenças aí juntando dá um valor total de R$ 15.000. As máquinas hoje dos vendedores não possuem pacote Office, apenas do setor administrativo, financeiro e diretoria. Então aí nós temos 30 máquinas nesses três setores, totalizando um valor de R$ 21.000. As outras 20 máquinas são as dos vendedores, que ficam nas filiais e na matriz. Então essas 20 máquinas não precisam utilizar Microsoft Office. E a aplicação? A aplicação hoje, em termos de o investimento que foi feito para coletar dados, a implantação do mesmo, a aplicação utiliza a plataforma DOS, não é nada robusto, ela utiliza e ela foi avaliada desde a época da sua implantação, mão de obra específica, desenvolvimento, ela foi avaliada em torno de R$ 10.000. Então o valor total de softwares é R$ 71.000. Na parte de informação, de conhecimento, juntando administrativo, financeiro e diretoria, que não foi informado aí nesse slide, é um valor que a gente não pode estimar o valor dessas informações que existem hoje dentro desses três setores. Foi feito um cálculo básico aí relacionado ao tempo parado das atividades por funcionário administrativo por ano. O que isso significa? Que se nós tivermos algum problema hoje, alguma vulnerabilidade, seja uma queda de energia, um link que caiu, qualquer coisa, nós fizemos um cálculo básico relacionado ao valor do salário, uma média do valor do salário dos funcionários. Então, por ano seria um prejuízo de R$ 18.000 e por vendedor seria um valor de R$ 30.000, gerando um desperdício anual de R$ 48.000. A empresa sobreviveria a uma perda total na área de TI? Isso com certeza não, devido aos seus dados que trafegam relacionado ao banco de dados, a aplicação. Então, se tivesse uma perda hoje significante, principalmente no servidor da matriz, que é onde está alocado a aplicação e o banco de dados, então se tivesse algum problema, que não tivéssemos uma redundância, tivéssemos uma perda total nessa área, seja ela por questão de hardware ou software, poderia a empresa chegar até a falência. Agora vamos falar sobre as possíveis ameaças e as probabilidades de elas ocorrerem. As ameaças, ou seja, as vulnerabilidades que ocorrem. Na área física, nós podemos citar aí a corte ou sobrecarga de corrente. Então pode estar relacionado a algum cracker tentando invadir, seja ele por concorrência, somente por negação de serviço, por algum outro estímulo. Acesso não autorizado, nós temos hoje a Wi-Fi. Então hoje o Wi-Fi ele tem acesso livre, qualquer um pode estar se conectando à empresa. Com isso pode estar trazendo risco para dentro da empresa. Da mesma forma como o sniff,
Será que não tem alguém aí que está com seu equipamento infectado, que está colocando dentro da nossa rede? Será que não tem alguém tentando buscar aí um pacote? Sabe que a empresa trabalha na área de faturamento, trabalha com negociações bancárias, então tem que ter um cuidado também na área financeira. Então, continuando, nós temos aí alguns aspectos que tem que ficar claros na área de confidencialidade, o uso reduzido de mecanismos de garantia de confidencialidade. Será que quem acessa as informações ali, será que são da parte administrativa, são só o pessoal da área administrativa mesmo? Será que o pessoal do financeiro não tem acesso? Controle de acesso, será que os vendedores eles conseguem burlar, acessar algum campo, ter acesso a alguma informação de faturamento da empresa? Temos também os servidores expostos à internet pelos links ADSL e apenas um firewall aí tentando fazer essa retaguarda, essa proteção aí. Acesso físico aos recursos. A empresa possui um data center. Esse data center, quem é que tem acesso? Somente a gerência, o departamento de TI, ou será que ele fica aberto e qualquer um pode chegar, tá passando por ali e trazer algum risco à empresa? Outro aspecto a ser considerado aí na parte de vulnerabilidade é a disponibilidade. Servidores sem redundância. Nós temos aí o servidor da matriz, é um servidor em cada filial, mas sem redundância nenhuma. Temos apenas os discos espelhados. Se acontecer alguma queda de energia, se acontecer um corte de acesso à internet, como fica esse servidor aí? Ele fica sem se comunicar? Se ocorrer algum problema com a placa de rede, uma fonte, como é que ocorre o reparo dos mesmos? Os links de comunicação, foi citado aí em vários tópicos que eles possuem apenas um link ADSL em cada, na matriz e na filial. Com isso, tivemos o corte de acesso aí, por qualquer motivo, eles ficam sem se comunicar. Alguns serviços ficam sem redundância aí, o banco de dados e a aplicação, eles estão somente na matriz hoje. Ou seja, se a matriz cair, tiver qualquer dano relacionado à matriz em específico, todas as outras 3 filiais ficam sem faturar, sem poder vender. Isso é um risco enorme para a empresa. E a falta de equipamentos, sejam eles no breaks, links de acesso de redundância. Então isso causa também um problema muito grande para a empresa. Medidas a implementar. Na área física, nós vamos citar aqui algumas medidas a serem implementadas tentando melhorar o ambiente corporativo da empresa LCA Móveis e Eletros. Todas as lojas devem possuir primeiramente servidores específicos, usando tecnologia RAID, fontes redundantes e tecnologia Gigabit. Com isso, as filiais principalmente, que utilizam hoje servidores montados, como foi citado, elas devem utilizar servidores específicos. Na matriz e nas filiais, devemos utilizar hoje um no-break corporativo, com banco de células que deem suporte a no mínimo 1 hora aos equipamentos e aplicação. Nas filiais é de suma importância que se veja a compra dos no-breaks, principalmente nas do interior, devido à queda de energia, corte, sobrecarga. Na da matriz é super importante esse no-break com banco de células e com atenção a esse mínimo de 1 hora que ele deve segurar caso ocorra qualquer problema na parte de energia. Porque
Se a matriz hoje ela guarda todo o banco de dados e a aplicação da empresa, então é de suma importância que ela consiga operar mesmo ela tendo problemas na parte elétrica. Então, tendo qualquer problema, faltou energia, ter uma sobrecarga, qualquer outro problema que seja na parte elétrica, nós temos que ter um suporte desse no-break que vai garantir o serviço às filiais a pelo menos 1 hora, e assim vamos até que seja tomada uma solução outra solução de contorno, até que restaure o serviço elétrico. É de suma importância que nossa matriz tenha esse no-break que aguente pelo menos 1 hora. Relacionado aos switches, os switches eles trabalham atualmente com tecnologia Fast Ethernet. É preciso que seja modificado isso e eles possam trabalhar uma tecnologia Gigabit, passando assim uma maior quantidade de tráfego de dados, aumentando o tráfego, fluxo de dados entre as filiais. E até também os desktops poderem utilizarem com uma melhoria aí, para pegar os dados na aplicação. A empresa faz o backup hoje semanalmente. Esse backup semanalmente, ele na verdade deve ocorrer diariamente. Está tendo um período aí muito longo, um gap muito longo aí entre o tempo. Ou seja, se você faz o backup toda sexta-feira, se você tiver um problema na próxima quinta, então você perde 1 semana aí de dados de faturamento, o que é um problema imensurável para a empresa. Então os backups eles têm que começar a ocorrer diariamente. E a contratação também de links. A empresa hoje possui links ADSL. Ela precisa, se possível, utilizar links dedicados, contratar links dedicados que terão uma largura de banda melhor, uma performance melhor, uma disponibilidade melhor, um link que possa ser garantido 7x7, 24x7, 365. Com isso, estaria se despreocupando com essa parte de serviço, porque a gente sabe que um link ADSL ele é totalmente não confiável. Pode estar funcionando, mas pode ter alguma queda a qualquer momento. Mesmo contratando esse link dedicado, pode deixar o link ADSL como uma redundância. Caso ocorra algum problema, não está por ser um link dedicado, pode ocorrer que ele caia em algum momento, claro, com menos frequência do que o ADSL, mas deixa o ADSL ali em solução de backup. Caiu o dedicado, sobe o ADSL, as empresas continuam se comunicando. Então é imprescindível que a empresa tenha pelo menos 2 links, se possível um link dedicado e outro ADSL ou de outra forma. Se não for possível botar o link dedicado, deixa o ADSL e bota o MPLS, mas sempre utilizando 2 links, tanto nas filiais como na matriz. Nas filiais que ficam no interior, pode ser um link via rádio também, mas que possam oferecer disponibilidade, verificar se existe já algum contratado com essa empresa. Mas é imprescindível que tenha 2 links, verificando aí a parte de redundância para com a empresa. Um link vai trabalhar de forma primária. Caso esse caia, automaticamente ou manualmente, dependendo da tecnologia que está sendo utilizada, o link secundário assume. Na área lógica, nós temos um firewall hoje que fecha as conexões de VPN entre as filiais e a matriz, mas esse firewall está defasado, é necessário fazer a atualização do mesmo, verificar se a tecnologia utiliza protocolos totalmente seguros, verificar se utiliza sistema de criptografia e autenticação no momento que está fechando essa VPN aí, se essa tecnologia não tem algo mais moderno, já que vai estar trafegando dados aí de suma importância para a empresa. Apesar também, outra questão na área lógica é a questão de estar utilizando o Windows XP. A aplicação hoje, pelo que foi observado
na empresa, a aplicação ela foi homologada para ser utilizada em Windows XP, mas o Windows XP ele já está defasado, ele não tem mais suporte por parte da Microsoft e já existem várias vulnerabilidades, vários ataques que podem continuar sendo feitos nesse SO. Então, verificar com os contratantes se é possível qual outro tipo de sistema operacional que ele suporta e, se possível, verificar a possibilidade de estar modificando e colocando sistemas operacionais mais modernos, mais recentes nas estações de trabalho, tanto do administrativo como dos vendedores e da diretoria. Caso a aplicação de venda ele suporte somente a homologação para o Windows XP, mas que seja feito mudanças na parte do financeiro, do faturamento, contabilidade, administrativo e diretoria. Não ficar toda a empresa, todo o parque utilizando o Windows XP. Outra questão muito importante é a questão do antivírus. Hoje a empresa utiliza antivírus free, que não dá segurança alguma a ela. Ou seja, tem os funcionários da parte administrativa, financeira, têm acesso à internet, o que é que eles podem acessar, o que é que eles utilizam, será que eles colocam um pendrive? Então tudo isso vai estar trazendo risco para a sua empresa, aumentando a quantidade de vulnerabilidades. Você abre várias portas para que sua empresa fique ameaçada. Então, de antemão, colocar um antivírus corporativo, instalar um antivírus corporativo no servidor e esse replicar para as máquinas clientes. E o mais não é só instalar, controlar e monitorar esse antivírus, monitorar e controlar os desktops através dessa solução de antivírus corporativa, ou seja, ser feito escaneamentos diários nos desktops, em todos os desktops da empresa, mesmo se eles estiverem na filial, tem que ocorrer, tem que estar atualizado, a solução de antivírus tem que estar atualizada, vamos dizer, mesmo pode estar buscando vacinas aí de 3 em 3 dias, tem que ser adotada alguma política de atualizações do antivírus e essas replicações para as máquinas clientes. Uma falha que ocorre na empresa LCA Móveis e Elétricos é a questão da Wi-Fi, que está utilizando a mesma rede corporativa, onde trafega os dados da aplicação. Isso é uma falha gravíssima. Você está trazendo problema para dentro de sua casa, você está trazendo problema para dentro da sua empresa. Então, na verdade, como você vai estar utilizando os suítes, você pode estar segmentando, comprando suítes que possam implementar VLANs e aí está segmentando. Não é só possível segmentar a rede Wi-Fi, separar a rede Wi-Fi da rede cabeada, não só separar a rede do cliente da rede corporativa, não, separar também a rede do vendedor da rede do financeiro do administrativo. Não tem necessidade do vendedor estar trafegando na mesma área que o financeiro, na mesma rede que o financeiro está trafegando. Isso você minimiza os problemas para a empresa. Os backups, como já haviam sido ditos, eles precisam ser feitos diariamente e não semanalmente como está sendo feito na atualidade. Eles precisam ser diariamente. No final do expediente precisa ser feito esse backup, tanto da aplicação como dos dados, salvar todo o file server, todo o banco de dados da aplicação dos vendedores. Então isso tem que ser feito diariamente, porque vai evitar que seja perdido informações, e essas informações na verdade são cruciais para a organização. Dependendo do problema, a empresa, dependendo dessa perda de informação,
A empresa pode trazer um problema muito maior, não é só a perda da informação, mas o faturamento dela, o estoque dela, os fornecedores dela. Uma semana é um tempo muito grande para que ocorram os backups. Outra solução para a área lógica aí é a implantação de um software para monitoramento. Esse software vai monitorar os servidores, monitorar o uso de CPU, uso de memória, uso de disco, verificar como é que tá os links, não só da matriz. Na verdade, esse monitoramento pode estar partindo da matriz para as filiais e monitorar também a matriz, verificar quais são os links. Caso um link caiu em uma determinada filial, automaticamente você já consegue verificar isso e suspender o link secundário. Então, através desse monitoramento, você vai estar se precavendo de problemas, você vai estar sendo proativo, você vai estar verificando o problema e trazendo soluções antes mesmo de que ele possa causar algum dano para a empresa. Com esse monitoramento pode ser também verificado as partições dos servidores, a aplicação, o banco de dados pode estar sendo monitorado. Então, esse monitoramento ele tem inúmeros recursos e vai trazer somente bastante benefícios para a empresa. Com essas medidas, tanto na parte física como na parte lógica, um investimento total hoje, seja comprando servidores, aumentando links, fita de backups, no breaks, suítes. Então, o investimento total hoje seria no valor mais ou menos de R$120 mil. Caso não seja possível investir inicialmente nos servidores, nos suítes, no break, mas pelo menos alguns custos mensais aí devem ser investidos. Os links de internet devem ser investidos nele, link de redundância. Então, juntando as filiais aí, pelo menos o link de redundância deve estar em torno de R$15 mil, melhorando para um link dedicado e preservando o link de redundância na matriz e nas 3 filiais. Então, o investimento total seria de R$120 mil na parte física e lógica, juntando os links e os hardwares. E caso não seja possível implementar todo o investimento na parte física, implementar pelo menos a parte lógica aí, a parte de backup, as fitas e a parte dos links para matriz e filiais. O investimento hoje, se você quiser tirar a parte dos servidores, backups e fitas, você estaria em torno de R$80 mil, deixando a parte dos links redundantes, então estaria em torno de R$80 mil aí. Concluindo o trabalho, nós podemos verificar que uma empresa que vem crescendo, como a LCA Móveis e Eletros, vem crescendo demasiadamente a cada dia, no seu âmbito aí, na sua área comercial, tendo crescimento exponencial e tendo grande visibilidade, como está tendo, ela deve se proteger e manter seus dados em segurança, zelar para que sua rede funcione perfeitamente e que as ameaças de terceiros, as ameaças externas não perturbem o seu funcionamento, causando assim a disponibilidade. É imprescindível que alguns pilares na área de segurança, como integridade, disponibilidade e confiabilidade, estejam em conformidade com normas. Assim, com esse projeto, foi possível detalhar, apresentar relatórios, falhas, quando esses relatórios possuíam as falhas, e o que era necessário para que fosse contornado essas falhas, causando o mínimo de disponibilidade possível para a empresa. Assim como a empresa vem crescendo, a área de segurança também deve ser levada em consideração pela mesma e tem que crescer lado a lado para que as suas informações, seus dados, sua área de TI cresça com o máximo de integridade
possível, fazendo com que os clientes se sintam bem, que as empresas se sintam bem, que não fique pensando nos problemas que vão ocorrer. Deve agir antes dos problemas acontecerem, antes dessas ameaças virem a acontecer. Para esse estudo foi utilizado valores de mercado com base no ano de 2014, todos os softwares, todo o hardware que foi informado foi a tabela no ano de 2014, e assim foi apresentado um relatório final para a empresa com os custos para essa melhoria de infraestrutura e na área de infraestrutura e sistemas na área de TI.